e ele vai falar sobre o Livro dos Espíritos, questões 189 a 196, transmigrações progressivas. Põe água pra gente só, João, por favor. Bom dia, bom dia. Falei, eu perdi a página? A página foi a harmonização aí do grupo. São muitos avisos, né? Sejam bem-vindos ao Grupo Fraterno, mais uma vez. Aos que vêm aqui pela primeira vez, especiais boas-vindas. Isso é algo que a gente sempre tem que fazer. Esse é um lugar de acolhimento, né? Aos que mais uma vez aqui conosco estão, todos os domingos, 10 horas, sejam bem-vindos. Hoje é a nossa vez de trazer uma colaboração, né? Colaboração a título de estudo, de reflexão. Não é palestra, não é aula, nada disso. Isso é reflexão. Leitura com reflexão. Que é o que se faz, na verdade, no Centro Espírita, né? A gente usa esses livros que são básicos da doutrina espírita, e desses livros a gente parte para a sociedade, para a nossa vida, para o entendimento das coisas, para as dúvidas e mais dúvidas. Ter certezas nessa hora não é uma boa saída, mas enquanto conhecimento, mas trazer certezas para dentro de nós, vivenciar determinadas coisas, é isso que se faz num centro. Nosso grupo hoje tem um trabalho espiritual enorme, né, muito grande, todas as esferas espirituais dele que estão crescendo, tem enfermaria, tem um colégio sendo preparado, né, uma espécie de colégio, e ele tem conexões com outros lugares espirituais. Inclusive, eles fazem transmissões dos nossos estudos, das nossas reflexões, e isso é muito bacana, né? Vou mandar um beijo para o meu pai, que deve estar assistindo. Faz 2 meses, agora no dia 7, que ele foi embora para a pátria espiritual, e já me disseram que eles transmitem. Então, pai, um beijo para o senhor, da forma como se eu estiver assistindo ou não. Hoje a gente vai falar de um assunto que é um assunto que parece, às vezes, transpor a própria natureza da doutrina espírita, mas não que é sobre transmigrações progressivas. É um capítulo, a parte 2, o capítulo 4 da segunda parte do Livro dos Espíritos, em que o Kardec faz, a gente vai falar sobre 7 perguntas, tem bastante estudo aqui para ser refletido, mas esse capítulo tem a ver com um dos pilares da doutrina espírita. A doutrina espírita tem 5 pilares, e um deles fala sobre pluralidade de mundos habitados também. O que é pluralidade de mundos habitados? Gente, traduzindo em miúdos, né? Vida em outro planeta, vida fora da Terra. O que isso tem a ver com a vida na Terra? Um monte de coisa. É engraçado que a gente ainda se pergunta: quem aqui acredita em vida fora da Terra? Quem aqui acredita em extraterrestre? Eu vou perguntar assim, tem alguém aqui que não acredite que exista vida fora da Terra? Ninguém, né? Hoje em dia a gente... Tá entregando você, viu? A gente hoje tem possibilidade de olhar o universo observável, né? Olhar o mundo através de telescópios potentes, o mundo que nos cerca, que eu quero dizer. E não é difícil a gente entender, a gente acreditar que não exista uma vidazinha fora do nosso planetinha? Vocês já viram aqueles vídeos que mostram a comparação do planeta Terra com o Sol, por exemplo? O planeta Terra é a cabeça de um alfinete perto do nosso Sol. E vocês já viram quando o Sol vira a cabeça de um alfinete perto de um outro Sol? Que vira uma cabeça de alfinete perto de um outro Sol? E os tamanhos estelares, os tamanhos das estrelas que nos cercam são cada vez maiores. E a gente sabe que ao redor dessas estrelas coabitam planetas rochosos, gasosos, estrelas e estrelas e estrelas. Então,
quase que hoje se torna quase que infantil da nossa parte achar que que não exista vida fora da Terra. Ao mesmo tempo, a ideia sobre existir vida após a Terra, ela ficou muito deturpada. Deturpada por quem? Pelo cinema, basicamente. Esse pessoal que faz cinema é um perigo, gente. Vocês têm que ter cuidado com eles. Por quê? Quase sempre, todos os filmes sobre extraterrestres são filmes de quê? De ataque. Eles vão tomar a Terra, nós vamos ser invadidos, vai destruir o planeta. É assim, pouquíssimos filmes que falam sobre vida fora da Terra são filmes que trazem alguma mensagem amiga. Quer ver um que todo mundo deve ter visto? ET, o extraterrestre. É de 1982. Vocês lembram? O menino esconde um extraterrestre no seu armário, ele tenta devolver, né, para ele ir embora para casa, tem a cena da bicicleta e tal. Então, o nosso entendimento fica muito marcado por códigos, por símbolos, por ideias pré-concebidas de outras fontes e que nos impedem de criar as nossas próprias ideias. Quando o Kardec, por exemplo, começa a questionar sobre existências fora do planeta e como essas existências interrelacionam com as existências aqui em termos progressivos, em termos de evolução, a gente também parte de um pressuposto que é muito presente nos estudos da doutrina espírita, que é tudo está em evolução, tudo está em transformação, e esta transformação tem um caráter evolucionista. Não quer dizer que tudo está melhorando. A palavra evolução, ela é diferente de melhorar. Evolução é modificação de movimentos, modificação de estágios dentro do que se entende pela vida do mundo espiritual. A doutrina e o entendimento da doutrina espírita, ela é evolucionista. Nós somos seres que progredimos. Não significa que nós estamos progredindo em linha reta, porque isso é um outro conceito. Não significa que nós estejamos entendendo o mundo e o tempo em linha reta, que isso também é um outro conceito, que a gente tenha arraigado, preso dentro da nossa mente, a gente não consegue desconstruir. Eu ia falar isso no final, mas eu acho que é importante falar logo no início. Mudei aqui a ideia. Já pararam para pensar que o tempo não é linear? Que o entendimento do tempo não é uma coisa reta? Embora nós estejamos o tempo todo pensando no tempo como um dia depois do outro dia, depois do outro dia, depois do outro dia, e que isso faz parte da nossa evolução, porque é a nossa jornada na Terra. E se o tempo for cíclico? E se o tempo for um círculo? E a gente volte ao mesmo lugar todos os dias? Tem um filme que fala sobre isso, que é o que chama O Dia da Marmota, The Groundhog Day, que é que o cara acorda todo dia no mesmo dia, e ele tem a oportunidade de fazer as mesmas coisas todo dia, até ele conseguir fazer essas coisas todo dia melhores. Esse filme é espetacular, um daqueles roteiros que você diz, gostaria de ter escrito, né? Porque é tão simbólico a gente olhar para o mundo de outra forma, como, se o tempo for cíclico, então eu estou dando voltas no mesmo lugar, de outras maneiras. E quando Kardec abre um parágrafo para escrever transmigrações progressivas, ele está falando de que as pessoas estão vivendo em diferentes mundos e evoluindo e progredindo. Como é que encaixa uma ideia na outra ideia? Se o tempo for cíclico, nós estamos revivendo situações para que essas situações providenciem nas nossas vidas experiências necessárias de evolução. Evoluir, ascender, muitas vezes não quer dizer que você vai ascender numa linha reta. E se você for ascendendo numa espiral circular que sobe? E se isso for parte da nossa existência? Como assim, Wagner? A Terra não gira ao redor de si mesmo? Ela gira ao redor de si mesmo por um movimento próprio. Ela não gira ao redor do Sol? Ela gira ao redor do Sol por um movimento próprio. O Sol não está parado. O Sol gira ao redor de outros eixos da galáxia. O Sol está em movimento na galáxia.
A galáxia é aquele espiral bonito que a gente vê assim, quando a gente vê as fotos, que existem trilhões de galáxias assim. O Sol faz parte de que a gente chama de Via Láctea. Ela está em movimento circular ao redor do centro da galáxia. Ué, estamos rodando e estamos rodando. Tem 3 movimentos circulares que nos permitem olhar a natureza das coisas e dizer assim, ué, e se o tempo não for linear? E se a gente puder encarar a vida como algo não linear, mas algo que faça com que a gente repita experiências, para aí sim conseguir passar por essas experiências sem dor e sofrimento. Dor como uma antítese, né? Dor como um obstáculo e sofrimento como um entendimento moral da dor que faz a gente sofrer. Essa é só uma introdução para a gente poder ler, não ler, mas a gente vai abordar o que o Kardec está trazendo. E olha como a leitura dessas 7 perguntas muda de concepção quando a gente pensa assim, o tempo não é linear, o tempo é cíclico, e obviamente existem inúmeras existências, né, vidas fora do nosso planetinha micro. Na 189, Kardec pergunta assim, desde o início de sua formação, goza o espírito de plenitude de suas faculdades? E os espíritos respondem, não, pois que para o espírito como para o homem, também há infância. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Ele tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve. É um processo de evolução espiritual que não significa evolução linear. Por quê? Como é que a gente desenvolve o processo de inteligência do espírito? Renascendo. Quando nós evoluímos dos reinos mineral, vegetal e animal, aliás, tem um livro muito bacana aqui, que se chama A História de um Espírito. Parênteses. Esse espírito chegou no mundo espiritual, um espírito muito bacana, sentou e disse assim, vou fazer uma regressão para entender qual é a minha história espiritual. E a primeira coisa que mostraram para ele foi um sopro divino, um sopro que fez ele se tornar uma unidade. Nesse momento em que ele sai da divindade e se transforma em ele começa a trajetória de vida, de unicidade dele. Ele começa a andar pelo mundo. E como é que ele anda? No mundo mineral. A energia dele, que é essa energia única, que faz parte dele, se mistura às energias, aos átomos, às vibrações, às frequências do mundo mineral. Esse livro é muito bacana. Eu sei que o Ivo é um entusiasta desse livro, chama História de um Espírito. E ele vai narrando os processos evolutivos dele, os processos de transmigração dele, através dos reinos mineral, energia, pedra, terra. Depois ele passa para o reino vegetal, e ele ganha mais atributos de existências, árvore, planta, tudo que envolve reprodução vegetal, etc. Depois ele passa para o reino animal, que literalmente são milhares e milhares de anos vivenciando essa experiência como animal. E depois ele ganha o atributo da razão, a consciência, e esse espírito que vagou por milhões e milhões de anos nesses reinos passa a ser um espírito de fato, princípio inteligente do universo. E entre o reino nominal, que é o reino dos homens, eu não gosto de usar a palavra homem porque fica parecendo machismo, né? Entre o reino de nós, seres, e o reino espiritual, ele tem um processo de ir e vir, e este processo vai produzir nele inúmeras transformações que vão fazer com que ele evolua. Onde que isso é linear? Isso não é voltar sempre passar pelos mesmos estágios e ir melhorando? Isso não é voltar a passar pelas mesmas experiências e ir melhorando? Ou não, né? Quem não melhora, continua no mesmo estágio. Até um dia melhorar.
Mas quem melhora vai conseguir ascender e ir melhorando. Isso tudo meio teórico, mas depois a gente vai trazer um pouco para a prática. Kardec pergunta, qual é o estado da alma na sua primeira encarnação? A alma que ele chama aqui já é o espírito dotado de inteligência. Se você for olhar os macacos, olha o nível de inteligência que eles têm. Olha o DNA dos macacos, assim, é 99, não sei quantos por cento parecido com o nosso. O que diferenciou? Um pulo evolutivo de espécie que permitiu que nós, ao longo de milhões e milhões de anos, passássemos a usar o polegar de uma forma diferente, passássemos a usar a inteligência, fizéssemos o fogo, fizéssemos os grupos, as proteções e evoluíssemos. Até a escrita existir, nós passamos milhões e milhões de anos existindo. E existindo pelos mesmos lugares. Nós éramos caçadores e coletores. Né? Nós mesmos, né? Nós que estamos aqui hoje, nós passamos por esses eventos todos. Né? E nós estamos aqui. Ainda nem subimos, né? Aí o Kardec pergunta sobre as almas dos selvagens. Então, assim, nessa época, em Paris, os selvagens eram os homens das Américas, né? Os indígenas, algo que hoje a gente entende que o nível de respeito e tratamento deve ser diferente. Então, a palavra selvagem, às vezes, vem com uma conotação negativa. E o que ele estava querendo dizer aqui é que a possibilidade de entender como aquelas pessoas que tinham uma vida tão diferente e abrupta, e eventualmente classificando de uma maneira que nem é a melhor maneira que a gente aprendeu a classificar, como é que eles viviam? Então, os espíritos respondem que a evolução espiritual, ela está presente literalmente da mesma forma como nós vivemos hoje. Como? Embrião, desenvolvimento para feto, desenvolvimento para nascimento, criança, desenvolvimento para os primeiros passos, para aprender, sendo alimentado por outros. Não é assim a vida da criança? Né? Quem tem filho sabe exatamente o que a gente está falando. Mas, enfim, quem não tem filho passou por isso, já viu isso acontecer. O processo progressivo de vida é um processo que é repetido no mundo espiritual. Os espíritos ainda têm qualificações infantis. Significa que existem poucas informações. O que é a infância? A infância é um processo de aprendizado enorme, né? Somos todos uma grande esponja quando crianças, somos dependentes até pelo menos 7 anos, hoje em dia dependente até os 14, tem gente que é dependente com 21, com 28, tem gente que não sai da casa da mãe e do pai e fica dependente. Mas isso é uma outra história, isso é para outro papo. Mas esses processos evolutivos não são assim? Então nós, como espírito, também repetimos esses processos evolutivos. A infância espiritual significa que nós agimos ainda por impulsos, nós agimos fazendo birra, nós agimos brigando por qualquer coisa, nós agimos com um sentido de posse, um sentido potente de posse, de identificação do ego, de se identificar na Terra, de se ver como uma pessoa só. A criança não é assim? O espírito também. O processo de evolução espiritual, essa transmigração progressiva, passa por viver diversas vidas nessas condições. Então pensa só, um espírito bem infantil, um espírito bem primitivo, ele vai nascer, vai viver uma vida como criança, adolescente, adulto, velho, vai morrer, mas ele continua infantil. Aí ele ganhou algumas experiências. Aí ele morre, desencarna, fica um tempo no mundo espiritual, reencarna de novo. É um espírito com as mesmas características, as mesmas pulsões. Vai viver a mesma coisa. Vai viver questões ligadas à infantilidade dele, e essa infantilidade dele está, obviamente, conectada com os seus instintos, as suas inteligências e a sua capacidade de começar a discernir com moralidade e ética o que é estar no mundo. Criança tem ética e moral? Se você não ensinar, não tem. A criança não tem o sentido do outro, o espaço do outro, ela vai aprendendo, né? Ela vai desenvolvendo isso através de um processo chamado educação, que se ganha dentro de casa por alguém que já conhece esse processo. Não é assim? Não é essa a missão dos pais? Ajudar a direcionar
o entendimento. Essa criança bate muito nas outras. Ela vai ter que aprender que ela não pode bater nas outras. Mas ela não tem um sentimento moral, eventualmente. Essa criança é má. Essa criança ela não gosta dos outros. Então ela tem que aprender a gostar dos outros. O sentimento de latência dela, de não gostar do outro, faz parte desse sentimento infantil. Muitas vezes animalizado. Animalizado não do sentido pejorativo, mas animalizado do sentido de como é que é a vida dos animais. Como é que é a vida dos animais? É tudo lindo e maravilhoso. Não é, gente. Para de romantizar. A vida numa selva é pura tensão. Já viu os animais na selva? Está tudo, onde é que eu me alimento, onde é que eu me reproduzo e onde é que eu sobrevivo. É sobre isso a vida dos animais. É que a gente confunde a vida dos animais e os cachorros, que são cachorros criados, domesticados, são espíritos que vêm aí há anos e anos, há milênios talvez, sendo domesticados e aprendendo, literalmente, a desenvolver instintos de inteligências que permitem que eles interajam com a gente. Os gatos e os animais são os principais. Mas coloca um javali dentro de casa. Não vai rolar, né, gente? Porque tem instinto. Coloca um elefante dentro de casa. Elefante é maravilhoso, inteligentíssimo. Ele reage instintivamente à inteligência dele aos nossos atributos. A gente trata com inteligência, a gente trata com carinho. O elefante vai devolver. E o ser humano não é assim? E o ser humano não tem literalmente essas características nesse processo evolutivo de si mesmo? E quando é que isso é linear? Isso não é cíclico? Isso não é um processo de voltar aos mesmos lugares onde a gente precisa voltar para vivenciar as experiências, para poder vencê-las, e esse verbo é perigosíssimo, porque vencer significa disputa, vencer é campeonato, não é sobre vencer, é sobre transcender aquela situação, é sobre passar por ela e ela não reagir mais sobre você. A gente tem ainda o sentido tribal da luta, da vitória, né? Olha a nossa sociedade. De novo, isso é parte de quem nós somos. Nós vemos hoje ainda pessoas brigando sem sentido algum, com comportamentos animalizados selvagens, por assim dizer. E pior, porque você agrega a esses comportamentos animais selvagens o atributo da razão que todos temos, a moralidade que não temos evoluído, mas temos em sentido de entender o outro, perceber o outro, ou não querer entender o outro, não querer perceber o outro. São processos progressivos que os espíritos passam, que nós espíritos passamos, e que fazem parte da nossa vida, da nossa história. Entender a vida achando que ela é um mar de rosas num planeta como a Terra, vai dar ruim, como se diz na gíria. Não vai dar certo, porque o planeta não é um planeta de mar de rosas, ainda. E aí a gente entra no outro bacana aqui do estudo do Kardec, né? Logo na frente, depois de falar um pouco da vida no mundo espiritual, ele fala... Antes ele fala um pouco sobre a questão moral das paixões das pessoas, sobre um homem mau pode reencarnar como um homem bom, ou um homem bom pode reencarnar como um homem mau, nesses processos evolutivos. E o que a gente percebe claramente, se a gente for raciocinar? Não, né? Ou sim. Se um homem bom, ele é bom de verdade, ele jamais vai ser mau. Se um homem mau, e é ruim usar essas palavras porque fica muito maniqueísta, mas um homem que está num estágio de maldade, experimenta alguma transformação, ele pode reencarnar como um estágio de bondade? Pode, porque aí vem esse processo evolutivo. E aí a evolução é isso. A evolução é você desconstruir, vivenciar, trazer para dentro de você, sem dor e sofrimento, as experiências da vida. E colocar isso tudo num lugar de processos de evolução. Mas é muito sofrimento, e a gente pode falar de sofrimento daqui a pouco. Mas isso faz parte de viver na Terra. Então,
Claro que a gente tem possibilidade de ascender, entre aspas, movimentarmos-nos para outros ambientes. Claro que a gente tem possibilidade de modificar sensações pessoais. Óbvio, a vida é o quê, se não é isso? E o que propõe que a gente faça isso o tempo todo? Experimentar sensações que nos colocam diante das nossas fraquezas, das nossas imperfeições. Isso acontece nesse planeta, isso pode acontecer em outros planetas, porque os processos são parecidos. O que se depreende quando a gente começa a olhar a vida e esse entendimento da vida de uma maneira não linear e de uma maneira progressiva, é que estamos no lugar certo, na hora certa, para viver as coisas certas. A resposta é: como nós vamos lidar com isso? O que nós vamos fazer diante de determinadas circunstâncias que se repetem e se repetem nas nossas vidas até que nossas reações e nossas atitudes sejam diferentes? O que normalmente acontece quando a gente entende isso e tropeça? A gente se culpa. Eu sou muito ruim, eu não consigo mesmo, eu não tenho jeito, eu sou imprestável. Já viu as palavras que a gente usa, né? Essa pessoa não tem jeito, isso aí não vai dar em nada, não. E não é verdade. Todo ser vivo, toda unidade criada por um sopro divino vai voltar à divindade. Vai voltar, não tem jeito. Sai de Deus, é criado, experimenta, aprende o que é Deus, aprende o que é a divindade, aprende os sentimentos, elabora, depura, passa por diferentes estágios em planetas diferentes e chega à perfeição relativa, que a gente chama. Perfeição relativa são aqueles espíritos que nessa nossa dimensão, que nessa nossa forma de entender o mundo, são como deuses. Eles não são Deus. Eles não são essa inteligência, essa consciência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas eles estão nesta mesma sintonia. Eles estão nesta mesma frequência, nesta mesma forma de existir divina. Quem é que viveu assim aqui na Terra e que a gente aprendeu que é o nosso melhor exemplo? O Cristo, né? Jesus. Esse Espírito veio à Terra para tentar dar uma demonstração para nós, espíritos infantis, o que é estar lá na frente, vivenciando uma experiência divina. Deixou um monte de lições, um monte de metáfora, um monte de conhecimento, e falou: façam aí, se virem aí, estarei junto de vocês. Eu não posso mudar vocês, eu não posso ir lá e fazer você não pecar mais, né? Vai, não pequeis mais. Eu não posso não pecar por vocês. Porque aí tem culpa, tem julgamento, tem auto-julgamento, auto-culpa, tem doenças que nos provocam os nossos desequilíbrios, tem as doenças que fazem com que a gente volte a entender e sofrer das mesmas coisas. E a vida não é sobre isso, gente. Dor é uma coisa que faz parte dos processos evolutivos. Quem garante que a lagarta não sente dor para sair do casulo e virar borboleta? Quem é que garante? Eu tenho certeza que ela sente dor para sair do casulo. Só que ela, tá doendo, não vou sair desse casulo. Tá apertado, não vou sair daqui de jeito nenhum. Ela não entra num processo de julgar a dor e não entra num processo de não vivenciar essa experiência. Ninguém quer sentir dor, e essa é uma realidade. Né? A dor é de quem sente, já cantaria Marisa Monte. Mas como é que você avalia a dor? Como é que você avalia a dor nessa ideia de que somos seres fadados à evolução? Isso é perigoso, mas a gente vai falar sobre isso. Somos seres que estamos num processo divino de evolução. Nós somos poeiras de estrela. Nossa energia já passou por uma estrela.
Porque nós vivenciamos os reinos minerais. Não é bonito a gente pensar isso? É poético e bonito. Carl Sagan, né, aquele astrônomo, filósofo, astrônomo, ele dizia, nós somos poeira de estrela. E ele não estava inventando, isso não é só poesia, não, isso não é metáfora, não. Então, as energias que formam o universo, as estrelas, são energias que vagam pelo universo e, caramba, formam a minha partícula mais infinitesimal. O meu átomo é formado por substâncias que formam os quasares, as estrelas, os grandes planetas. Olha que incrível isso, gente. A gente podia fazer uma meditação aqui estelar, né? Vamos nos imaginar todos estrelas. Nós somos isso. O processo que a gente passa para entender e vivenciar é que é doloroso. É sair do casulo. É um processo de crescimento. E crescer dói. Crescer dói, gente. Quem aqui acha que crescer não dói? Crescer é algo muito, 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 muito complicado e divino ao mesmo tempo. Que experiência fantástica estar na Terra, experimentando situações que nos permitam aprender. Que experiência fantástica estar no mundo hoje. Tem um monte de gente no mundo espiritual vendo essa exposição, essa reflexão, esse estudo, e que está concordando, que recém deixou o mundo espiritual, ou que está louco para voltar, porque é um processo de aprendizado. Como é que a gente cresce no mundo? Como é que é a nossa vida normal? O que a gente tem que fazer logo depois que a gente chega ali, aprende a falar, aprende a caminhar? Onde é que os nossos pais colocam a gente? Na escola. Para que a gente aprenda a conviver, para que a gente aprenda a colocar em prática inteligências diferentes, cognição, para que a gente aprenda a raciocinar. Né? Tecnicamente, a gente está reaprendendo, né? Porque se a gente já vem de vidas anteriores, a gente está retomando valências e inteligências que fazem parte da nossa história. Como é que você faz isso? Se isso não vai passar por um processo doloroso? Né? Mas eu não quero sentir dor, não sou masoquista. E é verdade, ninguém precisa sentir dor. Já viu aquela história de que a pessoa pede perdão para outra? Eu fui lá, te ofendi. Era uma história do Gandhi, né? Uma pessoa foi lá, falou, Mahatma Gandhi. E aí se arrependeu, voltou lá, falou, queria te pedir perdão, me desculpa pelo que eu falei para você. Você não tem que te perdoar, não. Não, assim, você não me machucou, você não me ofendeu. Tudo que você falou de mim, contra mim, não fez eco em mim, não me atuou, não me tocou. Porque eu sei que isso faz parte de você. Então, isso não é um perdão, um estágio de perdão mega acima do perdão que a gente está acostumado a alardear. O perdão que a gente está acostumado a alardear vai lá, perdoa, né? Aí você olha, eu te perdoo. Você me ofendeu, mas eu te perdoo. Hã? Será mesmo? Eu vou esquecer tudo que você falou para mim? Pior ainda, né? Porque uma vez falou, já está impresso no mundo, já está impresso na história, não volta atrás, palavra dita não volta atrás, né? Ação feita não volta atrás. Qual é o melhor perdão nessa hora? É o perdão que não machuca a gente, porque a gente está numa outra sintonia espiritual. A gente evoluiu do processo de infância para o processo de adolescência, quem sabe? Para ter maturidade espiritual, para encarar a vida. E nós temos maturidade espiritual para encarar a vida? Nós somos espíritos maduros do ponto de vista de maturidade? E eu adoro me fazer essa pergunta. Eu não vou ficar dando resposta aqui, ficar chutando resposta. Mas se façam essas perguntas. Se proponham essa resposta. Eu tenho maturidade para encarar a vida? E essa maturidade, ela reside onde? Na possibilidade de saber o que é esse perdão, na possibilidade de saber olhar o outro, na possibilidade de entender no outro a si mesmo.
Porque se a gente só olha para a gente, se a gente só fala da gente, se só a gente importa, a gente está em qual estágio evolutivo? No da infância. A infância é tudo meu, né? É meu, é meu, é meu. Tudo esse movimento que faz parte de um movimento de autoafirmação do ego, faz parte de um movimento importante de dar certezas e capacidades evolutivas para as pessoas, etc. Mas chega um momento em que você começa a conviver, a vida não pode ser só sobre o que você acha, só sobre o que você pensa, só sobre o que você faz. E isso é um processo de amadurecimento. E a espiritualidade, quando fala com a gente, vocês já pararam para pensar? Queridos, meus filhos, é quase como pais tratando crianças. Não pode ser assim. Ah, meu Deus, tá a gente tomando bronca de novo, docemente, porque a gente não aprendeu. Isso não faz sentido. Já viu os mentores falando com a gente? Que fofos, que lindos que são. É que a gente é muito criança ainda. Essa imaturidade espiritual pulsa. E o planeta hoje está cheio de notícias de imaturidade espiritual. O que acontece? Como é que a gente se vira nessa hora? A gente vai passar pelas mesmas estações de novo. A gente vai acordar todos os dias e vai passar, mal ou bem, pelas mesmas situações que a gente precisa passar para que a gente não sinta dor. Ou, pior, não deixe que essa dor produza sofrimento, porque o sofrimento vai produzir doença, e a doença vai produzir destruição, e vai produzir a perda da chance. Ah, mas aí pode morrer. Se a gente está falando de... É óbvio que a gente tem esse apego à vida, e preciso que se entenda que essa oportunidade é única, né? Mas a pessoa que passa o tempo todo com medo de morrer, esquece de viver. Os seus espíritos estão falando aqui o tempo todo, né? Lá no final, a última pergunta... na verdade, eu vou deixar para vocês lerem depois. O Kardec faz uma metáfora sobre os processos depurativos como o suco da uva, né? A uva é um grande exemplo. Não por acaso o Cacho da Videira ele estampava o Livro dos Espíritos lá naquela época, porque a uva é um negócio muito interessante. Quem teve a oportunidade de estudar e aprender, o melhor vinho sai da uva que mais sofre. Sabiam disso? Aquela uva doce, um mel, ela não dá bom vinho, ela não dá uma bebida pura. Então, a uva sofre as intempéries do tempo, né? A uva sofre para crescer, ela rasteja, ela sofre para não sucumbir às pragas que existem. E aí os plantadores protegem e tal, mas quando ela está num ponto de sofrimento, ela está no lugar onde ela pode produzir o melhor dos vinhos, que vai passar por processos depurativos, que vai passar por tonéis, vai passar por amadurecimento. Os Espíritos falam sobre isso, está aqui na página... É a pergunta 196. O suco da videira nos oferece um material de diferentes graus de depuração da alma. Ele contém o que se chama espírito, mas enfraquecido por as matérias estranhas que lhe alteram a essência. Esta só chega à pureza absoluta depois de múltiplas destilações, e cada uma das quais se despoja de algumas impurezas. O corpo é o alambique em que a alma tem que entrar para se purificar. Então, em determinado momento, ele pergunta assim... Pode, ao menos, o homem, na vida presente, preparar com segurança para si uma existência futura, menos cheia de amarguras? Pode, sem dúvida. Pode reduzir a extensão e as dificuldades do caminho. Só aquele que está descuidado consigo mesmo que fica preguiçoso no mesmo estágio. Porém, deixar para depois, pode ser que você esteja acumulando débito, né? Olha, eu não vou resolver esse problema com essa pessoa agora, eu vou resolver na próxima vida. Quem conta? Eu ou vocês? Sabe por que não vai resolver? Porque se você não teve forças para resolver com esse estágio de relacionamento,
você não vai ter forças para resolver num estado de relacionamento muito mais difícil, porque a gente acumula as relações, a gente vai sedimentando camadas de dor, a gente vai sedimentando camada de sofrimento, e aí a gente não vai conseguir. O que está ao nosso alcance hoje é o que literalmente a gente pode conseguir. Literalmente. Quaisquer que sejam as situações que enfrentamos na vida, na área profissional, na área pessoal, falei que nem um Faustão, né? Na vida profissional, na vida pessoal, é a mesma coisa, somos os mesmos, né? Isso também é um artifício horroroso, de quem não gosta de Deus, né? Dizer assim, você tem que separar a sua vida profissional da sua vida pessoal. Isso não existe, gente. Somos as mesmas pessoas, nós somos as mesmas, embora os espíritos que nos acusem de hipócritas falem isso, né? Aí no cantinho, o fulano são maravilhosos, fofos, falam bem com todo mundo, atravessa da porta para fora, é um cão, late para todo mundo, briga com todo mundo, e é verdade. Os espíritos falam isso para a gente, dos nomes das pessoas que estamos fazendo corrente, falam isso para a gente também, do mesmo jeito, entendeu? E isso é uma prova de que nós somos os mesmos. E os processos de evolução vão ser os mesmos em quaisquer lugares. E quase sempre, onde é que vai estar ali os grandes testes evolutivos das nossas vidas? É na matemática? É na física, na geografia? Não é, né, gente? A gente sabe, onde é que está o X da questão? Nos relacionamentos. A gente reencarna e monta o quê? Uma tribo. A tribo também é uma tribo bacana, né? A gente monta um exército. A gente tende a montar o quê? Família. Um grupo. Um grupo de gente que vive junto. Vive embaixo do mesmo teto. Pode não viver no mesmo teto. Não consigo viver embaixo do mesmo teto que aquela pessoa. Tudo bem, vai viver. Vai se relacionar melhor com a pessoa? Vai viver em outro teto. Não vai se relacionar melhor com a pessoa se você não se transformar. Porque quase sempre o problema é o teto, né? Aí sai uma pessoa, entra outra, e os problemas vão repetir, porque não é o teto, é você. É o processo interno. É essa vivência de que, é esse entendimento. E aí, o que a espiritualidade faz o tempo todo? Dá informação. Estão dando informação para a gente. O que o Kardec fez aqui no século XIX? Ele compilou um monte de informações. Kardec criou alguma coisa aqui? Nada. Ele faz entendimentos, ele faz reflexões. Tem um trabalho único na história da humanidade, né? É a entrevista mais importante da história da humanidade, entrevistar os espíritos, né? E é incrível quando você consegue falar com outras pessoas que já foram para o mundo espiritual e o quanto você aprende. O quanto a gente aprende nas reuniões chamadas de desobsessão. Desobsessão porque são pessoas que estão com processos obsessivos e que supostamente vão deixar de ter seus processos obsessivos na reunião de desobsessão. Mas é uma reunião de intercâmbio mediúnico, intercâmbio espiritual. O quanto se aprende numa reunião dessa, não tem faculdade que pague, gente, porque a gente está aprendendo a ver o outro. A gente está tirando o eixo do mundo dentro do nosso umbigo. A vida não é... Eu vou repetir isso para mim, ok, Wagner? A vida não é o que você vê da vida. O que você vê da vida é parcial, é a sua forma de ver a vida. As realidades não são as realidades que os seus olhos veem. O que os seus olhos veem são a sua realidade. Mas ela é completamente diferente da realidade do Ricardo, como do Ivo, do Joel. Porque nós temos histórias diferentes. E se a gente não entender isso, ou se a gente não fizer um bendito de um micro esforço para entender isso, a gente vai passar a vida inteira sendo instado, sendo colocado em situações de que você fala assim, peraí, deixa eu entender como é que ela vê o mundo. Deixa eu fazer um esforço de sair de dentro do meu reino, da minha majestade, do meu trono, descer na altura do meu reino e ouvir você. Sente completamente diferente, sente as mesmas coisas.
Esse é um exercício de maturidade. Esse é um exercício que nos confere a possibilidade de nos vermos independentes. Nós somos um só tipo de existência, mas nós temos a nossa unidade. Você tem a sua unidade, sua vida, você tem a sua história. Quem aqui sabe quem é que está vencendo mais na vida? Somos aqui 50 pessoas hoje. Como é que a gente vai saber quem é que está fazendo o maior esforço dentro do que se planejou, dentro do que se propôs a viver? Porque se a gente nasce, cresce, morre, vai para o mundo espiritual. Aí a gente volta a viver. Você acha que a gente só volta? A gente não só volta. Quem viu o filme Nosso Lar 2, tem uma cena lá que é um planejamento de encarnação, né? Quem não viu vai poder ver, né? Vai ter como ver em todos os lugares. Mas isso é para dizer assim, a gente mais ou menos planeja o que vai acontecer. Alguém que tem um olhar sobre nós diz assim, teve muita avareza nessas últimas vidas, né? Queria dar nada para ninguém, né? Não tinha pouco, né? Não podia compartilhar, né? Podia compartilhar. Teve muita avareza, inclusive, de querer ouvir, né? Nunca ouvia as pessoas. Não me interessava sobre a vida das pessoas, mas as pessoas também não te ouviam, né? Pois é, são os ingratos, né? Que tal se a gente produzir uma situação em que você reencarne para poder aprender a ouvir o seu semelhante e parar de falar de você, de você, de você, de você? Quem sabe? Quem sabe não vou te colocar, a gente não monta um jeito de te ajudar a ter uma profissão em que você só sirva. Não, mas estou de saco cheio. Não. Bom, se você quer aprender a olhar o outro, é uma forma bacana de servir o outro para ajudar o outro a entender. Aí os espíritos vão lá no Kardec e dizem assim, o que salva o mundo? Qual é a única forma de salvação? Numa frase emblemática. O professor Rivaio pega emprestado uma frase da igreja, que no século XIX dizia, fora da igreja não tem salvação. Não faz o menor sentido. Né? Não é um ambiente que salva pessoas, porque quem não está nesse ambiente já era. Então, assim, tem 300 mil pessoas nesse lugar e 6 bilhões e 900 mil... Não é sobre isso. É sobre entender a mesma coisa para todo mundo. Então, vamos planejar essa vida? Vamos colocar você na mesma situação? E aí você vai viver a mesma situação o tempo todo até você conseguir? Beleza, vamos. Porque ninguém tem medo de morrer no mundo espiritual, né? A gente assina contrato tranquilamente, né? Aí reencarna, passa pela infância do mundo material, readquire as consciências espirituais, readquire as latências, as pulsões, os recalques, as potências e as impotências que vêm com a gente. Eu vou ajudar essas pessoas? Está doido? Vou cuidar de mim, vou ter saúde, vou ter uma vida plena. Outra armadilha do mundo atual, né? Cuide da sua vida, tenha uma vida plena. Sim, cuide da sua vida, tenha uma vida plena. Como? Cuidando de você, pensando em você, só falando de você, só pensando em você, só tratando de você. Não vai dar ruim. Porque a espiritualidade está dizendo, essa não é a melhor forma de cuidar de si mesmo. A melhor forma de cuidar de si mesmo e é quase um paradoxo, mas olhar o outro, se ver no outro, se espelhar no outro. E aí você vai dizer assim, vou deixar para depois essa relação aqui, que não deu certo, já era. Não vai rolar, vai piorar. Vai piorar e muito. Então, cumpri aqui. Tem muita nota de rodapé, né? Enfim, o capítulo é grande por causa disso, mas são 7 perguntinhas. Acho que as reflexões que a gente pode tirar do que os espíritos estão dizendo aqui e dos processos evolutivos, seja em qual planeta for, e nós já passamos por outros planetas, porque nós somos espíritos vagando nos processos evolutivos há milhões de anos,
Vocês conseguem parar para pensar que nós temos milhões de anos enquanto espíritos, enquanto partes divinas? Vocês conseguem parar para pensar, e essa é mais difícil, mais trabalhosa, que nós somos espíritos eternos e que tudo o que fazemos, estou roubando aqui um pouquinho do filme do André Luiz, enfim, ecoa a nosso favor pela eternidade ou contra nós também pela eternidade? Dói, não é que doa, mas é um peso difícil para a consciência a gente pensar na eternidade, porque a eternidade é um sentimento divino. Mas vocês já pararam para pensar no para sempre? Num para sempre mais amplo? Né? Não é o no para sempre do poeta, né? Que seja eterno enquanto dure. Né? Isso é figura de linguagem quântica, né? A eternidade está naquele momento. Mas nós, enquanto espíritos criados à imagem e semelhança de Deus, e não é o Deus punitivo, não é o Deus de barba branca, sentado lá, é Deus inteligência suprema, é Deus que tem embaixo dessa inteligência suprema amor supremo, perdão supremo, compreensão suprema, ou seja, sentimentos de nobreza perfeitos que emprestam para a gente esse monte de coisa para que a gente vá depurando todas as vidas, a cada dia, sentimentos que a gente ainda não conseguiu exercitar dentro da gente e tal. Isso é para sempre. A gente pode se demorar num determinado estágio? Pode. Pode. E é, infelizmente, uma regra. Uma regra que a gente precisa, como sociedade, quebrar. Uma regra que a gente precisa, como sociedade, desconstruir. Porque nessa reta final, aqui do nosso estudo, vale lembrar que, sim, existem modificações muito claras acontecendo no nosso planeta. O planeta Terra está entrando numa área do universo, da nossa galáxia, que é uma área muito mais iluminada por luzes divinas, por luzes de vibrações muito mais positivas. E isso faz com que o próprio planeta precise se transformar. Na natureza, tudo se transforma, nada se perde, nada se cria, c'est Lavoisier, né? Então, essa transformação passa pelos habitantes deste local. Nós hoje temos mais ou menos uns 40 bilhões, uns 60 bilhões de espíritos aqui habitando aqui no planeta. 10% está reencarnado e 90% está desencarnado. Significa que a gente vai ter os 60 bilhões vivendo aqui? Não. É um vai e vem, né? É uma troca, gerações vão se trocando. Significa que está naquele momento de separar o joio do trigo. Quem tem capacidade de continuar no planeta que vem por aí, se é que gosta do planeta, né? Quem tem capacidade e possibilidade, tem humanidade, melhor dizendo, para continuar no planeta, ou quem não tem. Quem não tem é levado embora. E tem sido levados embora muitos e muitos, muitos irmãos, muitos espíritos. Tem sido um lugar de dor e ranger de dente no mundo espiritual. Porque quem não conseguiu um nível de sensibilidade, um nível de humanidade, essas pessoas não podem mais voltar. E não é chato a gente pensar que tem gente que não pode mais voltar para a vida? Mas eles estão sendo levados para lugares em que eles vão vivenciar experiências onde eles também vão conseguir chegar a estágios de olhar o outro como a si mesmo e Deus presente nessa relação. Quem não está conseguindo, está sendo levado embora. Ao mesmo tempo, tem um monte de espírito vindo de outros lugares, de outros planetas, outras galáxias, inúmeras fraternidades, para nos ajudar a fazer esse amadurecimento espiritual. Esse entendimento de que o corpo é uma vestimenta do espírito, que precisa ser cuidado, precisa ser tratado, precisa ser protegido, porque é onde o espírito vai experimentar as suas grandes chances de depuração, de evolução, de crescimento. É onde a gente vai passar, de novo, pelo tempo cíclico, mas que evolui.
como é que é a palavra, meu Deus? Ascende. Então, vamos pensar, como os Espíritos nos disseram, nas possibilidades infinitas que a gente tem no dia a dia, do tempo cíclico. E vamos colocar em prática algum nível de possibilidade de amadurecimento espiritual. A Terra não comporta mais espíritos da infância espiritual. Não rola mais. A gente continua se destruindo, a gente continua se matando, a gente continua fazendo guerra, guerra clássica, simples, de bomba na casa dos outros, e guerra mais maquiada, de palavras, de sentimentos, de pensamentos, uns contra os outros. É guerra, da mesma forma. É um pedido que a espiritualidade tem feito a gente há muitos e muitos anos, desde que Jesus pisou aqui. Passamos por inúmeros ciclos de treva, né? Treva, luz. Treva, luz. Treva, luz. Só olhar a história. Quando que a gente vai absorver essa luz? Ou quando a gente vai, de dentro de nós, produzir essa luz? A mudança não é de cima para baixo. Se fosse, era fácil. Jesus estendia a mão no planeta, cabum, vinha um raio de amor para todo mundo, seríamos todos evoluídos. A mudança também não é social, de leis que são importantes, mas de posturas, de grupos, etc. Não é sobre os ismos da sociedade. A mudança que a espiritualidade pede hoje, no momento em que a Terra está sendo atacada por todos esses que não vão mais poder ficar, no momento em que a Terra está em ebulição, em que existe esta guerra nas hostes invisíveis das sombras, para que escravizem-se, para que fracassem, para que não consigam vencer as suas próprias dificuldades nas vidas, existe esta guerra. A mudança é interior, é individual, pessoal e intransferível. Esta guerra não alcança quem encontra uma sintonia diferente desta guerra. Quem estiver nesta guerra está aprisionado mentalmente, espiritualmente, e precisa sair do casulo. Com dor ou sem dor, precisa sair do casulo. E assim, luzinha, luzinha, cada luzinha ajuda a iluminar. E basta uma pessoa se ilumine para amenizar as dores e as dificuldades de tantos e tantos e tantos. Tem sido assim ao longo dos anos, ao longo das eras, e assim vai continuar. Essa foi a reflexão, capítulo 4, parte 2, transmigrações progressivas. Que Deus abençoe a todos nós. Ficam as reflexões do dia de hoje. Que tenham todos uma linda semana. Nova semana, né? Começa tudo de novo amanhã, gente. Olha que chance maravilhosa que começa tudo de novo amanhã. Quem sabe na outra segunda-feira já não vai ser mais igual a essa segunda-feira. Quem sabe no mês seguinte não vai ser mais igual o mês de agora. Quem sabe? Quem sabe? Só vocês, né? Só nós, só Deus. Deus abençoe a todos. Obrigado, gente.